Os olhos me veem debaixo de tuas asas, meu lugar secreto, só tua graça. Aleluia. Presença. Amém. Que atmosfera, que louvor. Glória a Deus. Esses dias eu estava vindo aqui em direção ao público para pregar, e eu fiquei tão empolgado que eu comecei a cantar. E aí saiu no microfone. Aí o pessoal lá da mesa, lá em cima, falou assim: prega não, pastor, prega não. Não, canta não, pastor, canta não, prega que é melhor. Então eu vou seguir o conselho dos meus queridos amigos, não vou cantar e vou pregar. Ai, glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Diga um amém bem forte. Amém. Quantos estão com a expectativa lá em cima para sair hoje daqui com a sua cura, com a sua salvação, com a sua libertação? Quantos estão aqui para dizer não para as mentiras do diabo e dizer sim para as verdades de Deus? Quantos estão aqui para ser prova viva que Deus está presente neste lugar e que o Santo dos Santos já foi liberado a Shekinah, e que você vai ver algo improvável, impossível acontecer na sua vida aqui neste lugar? Amém. Um texto bem conhecido, Marcos 5, versículo 24 ao 34, texto sobre a mulher do fluxo de sangue. Diz o seguinte: e foi com ele, na versão aqui que está aqui, Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com os médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou em suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue, sentiu no seu corpo estar curada naquele momento. Quero profetizar em nome de Jesus que você vai sentir o poder de Deus no seu corpo, e você vai sentir o toque do Espírito Santo no seu corpo, e a enfermidade vai desaparecer do seu corpo em nome de Jesus. E logo Jesus, conhecendo que poder de si saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te apertas e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem o tocara. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Quero profetizar que você vai ouvir Deus falar: filha, filho, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te libertou, vai em paz e seja completamente livre deste mal. Pai, esta tua palavra em nome de Jesus, nós queremos dizer que nós nos apropriamos de tudo aquilo que o Senhor reservou, preparou para esta noite. Nós queremos ser como aquela mulher do fluxo de sangue, nós queremos tocar no Senhor, mas não com um toque qualquer, não com um toque com displicência, não com um toque sem interesse, um toque sem motivação, mas nós iremos tocar no Senhor com um toque de esperança, com convicção, e nós cremos que esse toque vai extrair do Senhor virtudes, esse toque vai extrair do Senhor poder. As pessoas irão tocar no Senhor e a coluna vai se endireitar em nome de Jesus. Quero profetizar, Senhor, que o Helder vai tocar no Senhor hoje, juntamente com a sua família, os três unidos em fé, e ele vai extrair
virtude do Senhor, e o corpo dele será completamente alinhado e voltará, Pai, o equilíbrio necessário para o Helder largar essa cadeira de roda e sair andando, assim como Azazar. Queremos declarar que pessoas irão tocar no Senhor e câncer e tumores irão desaparecer por completo em nome de Jesus. Queremos liberar nesse ambiente que pessoas irão tocar no Senhor e portas de empregos se abrirão, Pai. Currículos serão aprovados, pessoas receberão telefonemas de empresas, ó Pai, as convidando, Senhor, a participarem do quadro, Senhor, de funcionários. Queremos declarar, Pai, que pessoas irão tocar no Senhor essa noite, casamentos serão completamente restaurados, pessoas irão tocar no Senhor, a depressão vai desaparecer por completo, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pai, nós queremos declarar, ó Pai, Senhor, a cura do mal de Parkinson sobre a vida de pessoas, ó Pai. Nós queremos declarar, ó Pai, Senhor, que o Hugo Lima vai tocar no Senhor e vai ser curado, a Josélia vai tocar no Senhor e vai ser curada, a Sandra vai tocar no Senhor e vai ser curada do câncer no ovário. Pai, em nome de Jesus, vai sair poder e virtude do Senhor, para, Senhor, ó Pai, aniquilar esse tumor em nome de Jesus. A Érica vai tocar no Senhor, ó Pai, e o relacionamento vai ser restaurado. Edith vai tocar no Senhor e haverá provisão financeira e regulamentação dos documentos. Pai, a Fátima vai tocar no Senhor e a diabetes vai desaparecer. O Fábio vai tocar no Senhor pela fé e os rins e o coração serão restaurados. Pai, a Gisele vai tocar no Senhor, ó Pai, e a família dela vai ser restaurada. A Micaela vai tocar no Senhor e o fígado dela será completamente curado em nome de Jesus. A Helder, Senhor, ó Pai, vai tocar no Senhor e os rins, ó Pai, do irmão dela, Pai, vai funcionar em nome de Jesus e haverá solução, ó Pai, para a causa na justiça do sobrinho dela. Pai, nós declaramos, ó Pai, que o Gabriel e o Eduardo, ó Pai, serão libertos, ó Pai, das drogas. A Ivan, ó Pai, pede, Senhor, libertação e vai acontecer. A Zazá, como o Helder, vai sair da cadeira de roda. O Emílio, Senhor, pede oração, ó Pai, pelo nódulo na próstata. Nós amaldiçoamos, nós repreendemos e declaramos a cura completa em nome de Jesus. A Fátima, Senhor, pede oração pela mãe dela e será curada, Pai. E a Elisângela pede a libertação das filhas dela e serão curadas. E cada pessoa aqui presente, Senhor, vai tocar no Senhor e vai ser curada em nome do Senhor Jesus. Uma noite de milagres, uma noite de tocar no Senhor e extrair virtudes. Nós profetizamos em nome de Jesus. Amém? Queridos, a maior lição que eu aprendo com essa mulher é que, mesmo tendo ela perdido tudo, ela confiou no que ouviu a respeito de Jesus, e por causa disso ela viveu o milagre dela. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu creio que a cada culto sozo você vai ouvir, eu quero profetizar, que a cada culto sozo você vai ouvir uma palavra a respeito de Jesus. Essa palavra ela vai mudar, vai criar algo no seu interior, você vai confiar no poder de Deus e você vai sair daqui com o seu milagre. Repita comigo, diga assim: não importa o que eu perdi. Diga assim: não importa o que aconteceu. Diga assim: hoje eu acesso pela fé a minha cura e o meu milagre. Mas eu quero que você fale com a forma mais de autoridade, com a expressão maior. Diga assim: não importa o que eu perdi. Não importa o que aconteceu. Hoje eu acesso pela minha fé a minha cura e o meu milagre. Diga assim bem forte: hoje é a noite de eu viver uma reviravolta em minha vida. Diga assim: hoje é uma noite de eu viver uma reviravolta na minha vida. Profetiza para o pessoal que está nos assistindo, diga assim: hoje é uma noite para você viver uma reviravolta na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que está aqui presente, você que está me assistindo,
Existem somente duas opções para você hoje à noite. A primeira opção, viver no modo natural, guiado por esforço humano, circunstâncias e limitações. Essa mulher, por um tempo, ela viveu nesse modo natural. A palavra diz que ela pegou e colocou a confiança dela nos médicos. Ela pegou tudo que ela tinha, os recursos que ela tinha, e a palavra diz que ela perdeu tudo, indo de mal a pior. Ela buscou a solução através dos recursos humanos, mas existem certas situações que acontecem na nossa vida, que não vai ser através do modo natural, ela vai acontecer através do modo sobrenatural, e para você descobrir isso, você precisa ter os seus olhos abertos, o seu coração aberto, e a sua fé ativada, ou você, a segunda opção, viver no modo sobrenatural, acessado pela fé. Depois de ter perdido tudo, ela acionou esse modo sobrenatural e viveu o milagre dela. Você vai acessar o sobrenatural essa noite, e a partir dessa noite vai ser menos esforços e mais resultados na sua vida. Essa noite vai ser menos esforço e mais ressuscitado, porque a fé te posiciona no local do seu milagre. A mulher do fluxo de sangue, a vida dela era marcada por perdas e frustrações. 12 anos com a hemorragia contínua. Gastou tudo que tinha e nada resolveu. Antes, piorava a cada dia. Considerada impura pela lei. Ela era considerada impura, excluída da sociedade, excluída do convívio familiar e do tempo. Provavelmente, ela perdeu a qualidade de vida dela. Provavelmente, ela perdeu o casamento dela. Ela perdeu a dignidade dela. Em resumo, preso num ciclo de dor, vergonha e frustração. Talvez isso tenha sido a sua história. Talvez você tenha se identificado com a situação dessa mulher. Parece que você vive um ciclo que só tem dor, vergonha e frustração. Mas algo mudou tudo. Algo mudou a história dela. Ela ouviu falar de Jesus. E o que era impossível para os homens se tornou possível quando ela decidiu confiar em Jesus. Muitas coisas que parecem impossíveis para os homens, talvez o que você está vivendo aos olhos humanos parece impossível, mas você vai conseguir mudar isso quando você confiar completamente em Jesus. Aquela notícia quebrou o ciclo na vida dela. A palavra diz, ela ouviu falar de Jesus, e porque ela ouviu falar de Jesus, ela tomou uma atitude. O que você tem ouvido ultimamente, a minha pergunta? Palavras de medo ou palavras de fé? Porque aquilo que você ouve alimenta aquilo que você espera. Eu quero repetir. Aquilo que você ouve alimenta aquilo que você espera. Ela não ouviu sobre uma religião. Não. Ela ouviu sobre um homem que abriu os olhos dos cegos, que ressuscitou mortos, que tocava o intocável, ele tocava em leproso, e quando ele tocava em leproso, a lepra dava lugar à cura. Os relatos dos seus feitos produziram nela uma nova esperança, mas dessa vez com expectativa e convicção. Não foi uma esperança quando ela colocou na medicina, não foi uma esperança parecida quando ela colocou nos recursos financeiros, não. A esperança agora é diferente. Talvez ela tenha ouvido a respeito da pedra que foi tirada
do sepulcro e Lázaro veio para fora. Talvez ela ouviu a respeito de Bartimeu, que teve a sua visão restaurada. Ou do cego de nascença, que teve os seus olhos abertos. Tais relatos de Jesus despertaram algo dentro dela, despertaram a fé. A palavra precisa despertar algo dentro de você, independente de quem esteja aqui pregando. O que é pregado neste altar tem que provocar algo dentro de você, tem que trazer algo dentro de você, tem que despertar algo dentro de você, tem que despertar a fé. E uma chama acendeu o coração dela. Não foi uma esperança vazia, não, mas dessa vez uma esperança com expectativa, foi uma expectativa com convicção. Repita comigo, uma expectativa com convicção. Não, mais alto, uma expectativa com convicção. É Bill Johnson que diz que a expectativa é a mãe do milagre. E fé é convicção sem sentimentos. Expectativa é a mãe do milagre. E fé é convicção sem sentimentos. Por isso, Hebreus 11:1 diz: ora, sem fé fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a convicção plena dos fatos que não se veem. Fé é ter uma convicção que vai acontecer mesmo antes de acontecer. Fé não é uma esperança vazia. Ela não apenas teve uma esperança, ela teve uma expectativa firme, convicta, alimentada pela fé. Ela não só esperou. Esperança é você aguardar algo que vai acontecer lá na frente. Mas fé com expectativa é saber que algo vai acontecer no seu agora. Então ela tomou uma atitude. E essa atitude rompeu o natural. Ela poderia ter desistido, mas ela não desistiu. Ela poderia ter dito: já tentei tudo, peguei todos os meus recursos, gastei tudo que tinha, eu não vou atrás desse Jesus que estão falando. Ou ela poderia ter racionalizado: é perigoso demais, eu posso morrer, eu posso ser apedrejada, a multidão pode me descobrir, vão jogar pedras, e eu vou perder tudo. Mas ela não foi levada pelo racional, ela foi movida por algo que ela ouviu, acreditou, acendeu uma fé, e se posicionou, e decidiu ir até Jesus. Mas para chegar até Jesus, ela precisava romper a multidão. A multidão se colocou diante dela. Entenda algo essa noite: a multidão vai se colocar diante de você. E multidão tem nome. A multidão se chama medo. A multidão se chama angústia. A multidão se chama decepção, desespero. A multidão se chama perda, atraso. Mas ela não apenas rompeu a multidão de pessoas, ela foi além. Ela rompeu a multidão dos pensamentos negativos a respeito dela. Ela rompeu a multidão dos pensamentos negativos que diziam sobre ela. Ela rompeu a multidão de medos e das lembranças dolorosas. Abandonada, perdeu tudo, perdeu o casamento. Então ela disse, ela rompeu essa multidão e disse: se eu tão somente tocar em suas vestes, eu serei curada. Essa atitude, a primeira coisa foi contra a lógica. Ela foi contra a lógica, porque até então ninguém foi curado através do toque.
Ela não tinha um exemplo de alguém tocar em Jesus e foi curado. Ela foi a primeira pessoa que mostrou que isso era possível. Que lógica tinha? As pessoas viram Jesus colocar as mãos sobre eles, sobre outras pessoas, elas serem curadas. As pessoas viram Jesus colocar a mão sobre o leproso, a lepra desaparecer. Mas ninguém tinha visto alguém tocar nas vestes de Jesus e ser curado. Mas ela desafiou a lógica. Não tem lógica nenhuma tocar. Mas a fé é contra a lógica. Por isso eu digo aqui, milagre não se explica, milagre é para ser vivido. Milagre acontece quando você toma uma atitude fora da lógica, e movimenta os céus, e o milagre vai acontecer. Segundo, ela foi contra a cultura. A cultura diz que ela não poderia estar naquele lugar, porque ela é impura. Ela carregava uma palavra negativa, mas ela foi contra a cultura. Ela não quis nem saber o que a cultura, como a cultura chamava ela, de imunda, impura, pecadora, condenada. Mas ela foi contra a cultura, e ela foi até Jesus. Às vezes você vai ter que ir contra a cultura, contra os nomes que tem colocado em você. O quebrado, o endividado, o desprezado, o depressivo. E você vai até Jesus. Ela foi contra as emoções dela. E foi até Jesus. Mediante um alinhamento 100% caminhando na fé. Por isso ela foi contra a lógica, ela foi contra a cultura, ela foi contra as emoções. Sendo empurrada pela fé, ela tocou em Jesus. Entenda, fé não se baseia no que você sente ou vê. Fé se baseia no que Deus diz. E Ele diz, eu sou o Deus que te sara. Eu sou o Jeová Rafá. Fé não é lógica. Fé é confiança radical no caráter de Deus. Diga assim, fé não é lógica, mas fé é confiança completa no caráter de Deus. E o caráter de Deus é bondade e compaixão. Jesus era movido pela bondade e pela compaixão. Deus se move pela bondade, compaixão e amor. Então ela rompeu a multidão, ela rompeu tudo isso, e ela chegou até Jesus, e o milagre aconteceu. Ela foi até Jesus, tocou em Jesus, extraiu o poder dele. Esta é uma noite onde você precisa tocar em Jesus, extrair poder dele. Mateus diz que, onde estiver, Mateus 18, 20, onde estiver 2 ou 3 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio dele. Jesus está dizendo para você hoje, eu estou aqui nesse ambiente, eu estou aqui neste local, você pode tocar de forma diferente, e você pode extrair poder para você alcançar o seu milagre. Jesus não procurou rostos, Jesus não ficou procurando pessoas que tinham fé, Jesus não ficou procurando, vendo se tinha alguém endemoniado para ele colocar as mãos e expulsar, não. Jesus estava andando, e Jesus foi tocado. Jesus não respondia à afeição das pessoas, Jesus respondia ao toque de fé. Jesus não responde à afeição, Jesus responde a toque de fé. Isso vai mudar completamente. Muitos o tocavam por curiosidade, mas ela tocou com fé, e isso liberou poder. Diga assim, hoje eu preciso tocar em Jesus com fé, para que o poder dele seja liberado sobre a minha vida. Então Jesus restaurou a dignidade dela. Quando ela conta para Jesus o que aconteceu com ela,
Jesus chamou ela de filha. Ele restaura a identidade dela, Jesus restaurou a dignidade dela, e Jesus quebrou o ciclo de dor. Assim como aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue, hoje Jesus vai restaurar a sua identidade, Jesus vai restaurar a sua dignidade, e Jesus vai quebrar o ciclo de dor. Ela deixou de ser chamada a mulher do fluxo de sangue, e se tornou-se filha de Deus. Você vai deixar de ser chamado de endividado, quebrado, angustiado, perturbado, depressivo, e você vai ser chamado de filho e filha de Deus. E assim como ela ouviu e agiu, hoje você está ouvindo também o que Deus está querendo dizer para você. E a questão é, você vai se mover como ela ou vai ficar parado no seu lugar, chorando, reclamando? Ou você vai se posicionar com fé e vai tocar em Jesus? Hoje você pode estar enfrentando um diagnóstico médico negativo, vivendo uma crise no casamento. Talvez você esteja hoje lutando contra a escassez, sentindo que tentou tudo, como ela, tentou tudo e nada mudou. Pastor, eu tenho tentado tudo. Pastor, eu tenho orado. Pastor, eu tenho estudado. Pastor, eu tenho jejuado. Eu tenho feito tudo. Mas as coisas vão de mal a pior. Mas esta noite é a noite de você viver o que a mulher do fluxo de sangue viveu na vida dela. Tocou em Jesus e o ciclo foi completamente quebrado. Ou talvez você se sinta se sentindo que ficou para trás. Todos conquistam, todos continuam indo para frente, parece que você se estacionou. Mas hoje é a noite de você viver uma nova modalidade de milagre. Como profeta de Deus, eu quero liberar sobre a igreja e sobre os que estão nos assistindo. Se o seu milagre ainda não é conhecido, você vai ser a primeira pessoa que vai viver esse milagre. Você vai ser a primeira pessoa que vai viver a forma desse milagre. Porque Jesus, como eu falei, está aqui. E Jesus não é uma possibilidade de milagre. Ele é o próprio milagre. Jesus é a cura que você precisa. E o que você precisa fazer, como aquela mulher, buscar Jesus. Por isso que Jeremias diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. E a certeza é no próximo versículo: e serei achado por vós, diz o Senhor. Deus não se esconde de quem o busca de verdade. Ele se torna achado. Ele se permite ser achado. Jesus vai se permitir ser achado por você, para você receber aquela cura que você tanto precisa. Jesus está hoje aqui permitindo ser achado por você, para você ter a libertação que você tanto precisa. Jesus está permitindo ser achado por você, para você ver a porta se abrindo para você. Uma noite de buscar Deus e Jesus de todo o seu coração. Uma noite de tocar em Jesus com fé. Hoje é uma noite onde o ciclo vai ser quebrado. Uma noite de colocar para fora toda a incredulidade. Porque a incredulidade impede o milagre. Mateus 13:58 diz a respeito da ida de Jesus a Nazaré. A palavra diz: depois de ter feito aquelas coisas, Jesus subiu até sua terra natal, Nazaré. E chegou lá, começou a ministrar, mas devido à incredulidade, Jesus lhe conta algo que pode acontecer quando não existe fé no ambiente. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Conhecimento sem fé é informação sem transformação. Conhecimento sem fé
é informação sem transformação. Para que haja a transformação que você precisa, a palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas conhecer e fazer como aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus e tomou atitude, se moveu na palavra, crendo que Jesus era a resposta, crendo que Jesus era o caminho, crendo que Jesus era a verdade, crendo que Jesus era a vida que ela precisava. Ela se posicionou nessa verdade, conheceu a verdade e alcançou a libertação. Nosso bispo JB, ele destaca 3 P's da fé. Existem 3 P's a respeito da fé. Nosso bispo diz que o primeiro P, postura. Ela tomou uma postura, ela se levantou. Segundo P, posicionamento. Além de tomar postura, ela teve um posicionamento. Ela decidiu ir até Jesus. E o terceiro P, perseverança. Apesar de se encontrar com a multidão, ela não desistiu, mas ela se manteve firme, perseverante. Mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante da possibilidade de ser reconhecida, o risco de ser apedrejada e morrer, ela persistiu, foi até Jesus e recebeu o milagre dela. Se você já tentou de tudo e nada resolveu, se é uma área na sua vida que só Deus pode tocar e mudar, hoje Jesus está aqui. Ele quer mudar sua identidade. Ele quer te chamar de filho e filha. E Ele quer curar, restaurar e libertar você. Entenda algo essa noite. Você pode perder tudo. Você só não pode perder a fé. Aquela mulher perdeu tudo, mas ela encontrou a fé. E a fé mudou a história dela. A fé vai te posicionar para o lugar do milagre. Você não apenas ouvirá a respeito de Jesus. Não. Você vai tocar em Jesus. E o ciclo da dor será quebrado. Eu queria que você ficasse de pé. Uma mulher, como eu falei, a vida dela era uma vida de perdas e frustrações. 12 anos de hemorragia contínua. Gastou tudo que tinha com os médicos e nada resolveu. Piorava a cada dia, impura pela lei, excluída da sociedade. Perdeu qualidade de vida porque ela sangrava o tempo todo. Uma mulher anêmica, uma mulher sem força, perdeu o casamento, perdeu tudo, presa nesse ciclo, mas ouviu a respeito de Jesus e teve a sua vida completamente mudada. Eu queria que você fizesse uma oração comigo essa noite. Queria que você fechasse seus olhos. E eu quero profetizar, conforme você vai fazendo essa oração, cadeias serão quebradas em nome de Jesus. Conforme você vai fazendo essa oração, o diagnóstico médico vai sendo alterado. Conforme você vai fazendo essa oração, os anjos estarão agindo, se movimentando, trabalhando ao seu favor. Quero profetizar que conforme você vai fazendo esta oração, as águas serão agitadas pelo Espírito Santo. E você vai entrar nessas águas. E você vai ser curado de qualquer enfermidade. Conforme você vai fazendo essa oração, você vai atrair a atmosfera do céu sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, sobre a sua vida com Deus, sobre a sua vida ministerial, e que todo ciclo de dor e frustração vai ser quebrado na sua vida.
Ore comigo e diga assim: Senhor, eu reconheço que há áreas na minha vida que só o teu poder pode mudar. Diga assim: hoje eu me levanto, me posiciono e perseverarei como aquela mulher. Diga assim: eu toco em ti com fé e sei que o teu poder será liberado sobre mim. Diga assim: eu venho sentir agora no meu corpo o poder do teu Espírito. Que venha o shalom do Senhor sobre mim, o nada quebrado, o nada faltando, o nada fora do lugar. Que a realidade do céu seja a realidade sobre a minha vida. Que a realidade do céu seja a realidade sobre a minha família. Que a realidade do céu seja a realidade sobre as circunstâncias que eu estou vivendo. Diga assim: a realidade do céu é cura, salvação, libertação. A realidade do céu são tumores desaparecendo. A realidade do céu são cadeias sendo quebradas. A realidade do céu, os grilhões sendo despedaçados. A realidade do céu é a presença do Senhor. E quando a presença chega, os demônios se submetem e são expulsos. Diga assim: hoje, pela fé, eu toco no Senhor, e como aquela mulher, eu receberei e recebo o meu milagre, em nome de Jesus. Por um instante, feche os seus olhos e adore ao Senhor. Mas Jesus mudou minha sorte.